Imagine se tudo o que você fala, até o que diz sem pensar, tivesse o poder de mudar o que está à sua volta. Agora, imagine descobrir que esse poder ele é real. As palavras que você repete todos os dias estão moldando o seu corpo, o seu humor e até mesmo o seu destino. E o mais assustador é que muitas vezes é você mesmo quem está se sabotando com a sua voz. Então, hoje eu quero te mostrar o que a ciência ela já descobriu sobre o poder da palavra e como aquilo que você fala, mesmo que seja em tom de brincadeira, ele muda o seu cérebro, a sua energia e também a sua vida. Então, muito prazer, eu sou Adriana Tarcha e aqui no canal eu te ajudo a entender como o seu cérebro ele responde às emoções, às palavras e também aos pensamentos para que você possa transformar a sua forma de viver e também de aprender. Então agora eu vou te mostrar a força invisível das palavras e a neurociência na prática. O nosso cérebro, ele acredita em tudo o que nós dizemos para ele. Simples assim. Então, quando você repete frases como: "Ah, eu nunca dou conta. Nada dá certo para mim. Nossa, minha vida tá difícil." O seu cérebro, ele entende isso como uma ordem. Então, ele vai ativar os mesmos circuitos de dor, de medo e também de defesa, liberando o cortisol e reduzindo a dopamina, que é o neurotransmissor do prazer e também da motivação. E com o tempo, essas frases elas se tornam caminhos automáticos dentro do cérebro. E adivinha? Você começa a viver exatamente o que você fala. A palavra, ela é um comando biológico. Então, ela não descreve a realidade, mas ela cria a realidade. Percebe? Então, agora eu vou te falar sobre alguns experimentos científicos. O primeiro é da água e do arroz. Ele é um dos experimentos mais incríveis sobre o poder da palavra e ele foi feito pelo cientista japonês, que é o Dr. Masaru Emoto, e o resultado ele é impressionante. Então, se você ainda não viu, vale a pena pesquisar, porque é incrível. Ele pegou 3 recipientes com água e arroz cozido. Todos os potes eles foram preparados do mesmo jeito, com a mesma quantidade e guardados no mesmo local. A diferença estava no que ele dizia para cada um desses recipientes todos os dias. E esse experimento ele foi feito por 30 dias, tá? Então, para o primeiro recipiente, ele falava palavras positivas. Ele falava obrigado, eu te amo. Já para o segundo recipiente, ele dizia palavras negativas, como eu te odeio, você é inútil. E para o terceiro recipiente, ele simplesmente ignorava nenhuma palavra, nenhuma emoção. E com o passar dos dias, o resultado ele foi chocante. O primeiro recipiente que recebeu as palavras boas, ele fermentou de uma forma leve, com um cheiro agradável e uma aparência clara. Já o segundo recipiente, o das palavras negativas, ele escureceu, apodreceu e cheirava mal. E o terceiro recipiente, o que foi ignorado, ele se deteriorou mais rápido, como se o silêncio tivesse sido ainda mais destrutivo. Então, o Dr. Emoto, ele também repetiu esse experimento com água e com cristais congelados, falando palavras diferentes para cada amostra que ele fazia. Então, a água que ouvia palavras positivas formava cristais perfeitos e harmônicos. Já a água que recebeu palavras negativas
formava estruturas deformadas, feias e desorganizadas. Então lembre-se, o nosso corpo ele é feito de aproximadamente 70% de água. Ou seja, as palavras que você fala todos os dias estão moldando a estrutura do seu corpo e a energia ao seu redor. Pois é. Vou te dar agora exemplos do nosso cotidiano que são pessimismos disfarçados que às vezes a gente acaba não percebendo. Mas olha como isso aparece nas pequenas coisas. Então, quando você ouve alguém dizendo assim: Nossa, segunda-feira de novo, ai que inferno! O cérebro ele já começa o dia liberando hormônios de estresse. Então, quando a pessoa ela repete, eu não tenho sorte, ela se convence de que não adianta tentar. E o cérebro literalmente desativa a busca por novas soluções. Ou então, quando alguém diz assim, eu não aguento mais essa vida. O corpo ele entende como uma ordem e ele responde com cansaço, com desânimo, com doenças psicossomáticas. Percebe o que nós dizemos, como que ele interfere no nosso dia a dia? Agora pense ao contrário. Quando alguém diz assim, eu vou conseguir, o cérebro ele ativa a dopamina e ele cria a energia de ação. Quando a pessoa repete, vai dar certo, o corpo ele responde com foco e equilíbrio. Então, o que você fala com frequência se transforma em crença. E o que você acredita, o seu cérebro ele trabalha para poder confirmar, para validar esse pensamento que você tem. Então, como usar essas palavras ao seu favor? Vamos transformar isso aí na prática para o nosso dia a dia? Então, não é sobre ser positivo o tempo todo, tá, gente? Por favor, percebam a diferença. É sobre ser consciente do que você está dizendo, porque cada palavra ele é um código que o seu cérebro decodifica em emoção e ação. Então, troque o não vai dar certo por vou tentar outro caminho. É simples. É só fazer uma troca e acreditar nisso. Troque o tô cansado disso por tô aprendendo a lidar com isso. Troque assim, tudo dá errado. Por eu estou mudando eu estou mudando essa fase. Percebe a diferença? Você muda o tom e muda a energia que o cérebro processa. Então vamos lá, na minha visão, o poder da palavra é uma das formas mais puras de energia que o ser humano tem, porque é algo que você controla. Ela é invisível, mas constrói realidades todos os dias. Então você consegue mudar isso. E eu acredito que quando a gente fala com amor, respeito e intenção, a vida responde. Mas quando a gente repete com dor, com raiva e escassez, o universo ele só devolve o que ele ouviu. Então a palavra tem som, tem vibração, tem frequência e o cérebro é o alto-falante disso tudo. Então por isso, cuidar do que se fala é uma forma de cuidar da própria mente. Então da próxima vez que você for dizer algo negativo, lembre-se do arroz. Ele ouviu, ele sentiu e ele mudou. Então agora imagine que as suas palavras têm efeito com a sua vida. Olha o poder que você tem. Se esse vídeo te fez refletir, compartilhe então com alguém que precisa entender o poder do que ele fala. E deixe também aqui nos comentários qual frase você vai substituir a partir de hoje. Obrigada por me acompanhar até aqui. Nos vemos no próximo insight.